Olá, meu nome é Letícia Tereza Ferla, sou estudante do programa da pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Estarei apresentando sobre o trabalho e aplicação do alecrim do campo na produção de hidromel como fonte de nitrogênio. O hidromel, ele é uma bebida produzida a partir da diluição do mel em água, acrescido de sais e leveduras, sendo estabelecido pela legislação um teor alcoólico entre 4 a 14% dessa bebida alcoólica fermentada. Essa definição ela foi estabelecida pelo Decreto 6.871 de 2009. Como principal fonte, como principal matéria-prima, nós temos o mel. Esse mel ele é rico em carboidratos, como frutose e glicose, mas ele é deficiente em aminoácidos, vitaminas e minerais. E a partir disso, a própria legislação preconiza a adição de sais, que é para suplementar esse meio, para evitar falhas fermentativas durante o processo de produção do hidromel. Em outros países, é permitida a adição de outros ingredientes durante a produção da bebida, como frutas, ervas, rosas, especiarias. E cada ingrediente adicionado, ele gera uma classificação distinta. No entanto, no Brasil, isso ainda não é aceito pela legislação. A adição, estudos demonstram que a adição de outros ingredientes, além de favorecer o processo fermentativo, porque proporciona minerais, vitaminas e o nitrogênio durante essa fermentação, ele também proporciona características distintas para essa bebida, conseguindo abranger muitos consumidores com paladar distinto enquanto a bebida. O objetivo desse estudo foi a utilização do alecrim do campo como fonte de nutrientes para a produção do hidromel. Como metodologia, foi realizado a inoculação da JP14, que é uma Saccharomyces cerevisiae, isolada no Laboratório de Processos Fermentativos na Universidade Federal de Viçosa. Essa levedura ela foi isolada do pólen. Essa levedura ela foi inoculada em um mosto. Esse mosto era composto por mel diluído em água, chegando a 25 graus Brix, e acrescido de diferentes concentrações de alecrim do campo, 1%, 2%, 5%. Como controle, teve a adição de um sal no lugar do alecrim, que foi o de amônio fosfato. Após a produção do mosto e a inoculação da levedura, foi realizado o processo fermentativo que durou durante 28 dias a 20 graus. E durante esse período foi retirado alíquotas, onde foi avaliado o grau Brix, os açúcares redutores e o nitrogênio amino livre, como controle do processo fermentativo. Após isso foi feita a clarificação, onde a bebida ela foi submetida a uma diminuição da temperatura, submetida a 4 graus Celsius, e a partir disso, todas as partículas que estavam em superfície, elas decantaram, facilitando a separação do vinho e do resto das partículas. Esse processo ele é feito 2 ou 3 vezes até o final da maturação. A maturação, ela deve ocorrer pelo menos 2 meses, podendo durar mais tempo. Como resultado desse trabalho, o teor alcoólico obtido do hidromel com concentração de 1%, ele esteve abaixo do permitido pela legislação. No entanto, os hidroméis com 2,5% eles estavam dentro do exigido pela legislação, que é de 4 a 14%. Mesmo assim, eles não foram tão eficientes como o de amônio fosfato. Estatisticamente, eles foram diferentes. Dentre eles, eles foram iguais, mas em relação ao de amônio fosfato, eles foram diferentes. A quantificação de nitrogênio amino livre, ela demonstrou que, ao aumentar a concentração, houve um aumento
mínimo dessa concentração de nitrogênio amino livre. Estatisticamente, isso não teve diferença entre os tratamentos. Entre eles não teve diferença, mas em relação ao controle teve sim diferença. Isso demonstra que talvez fosse necessário realizar a adição de concentrações mais elevadas do alecrim do campo. No entanto, mesmo em concentrações de nitrogênio bem abaixo do que é utilizado no controle com sal de amônio fosfato, o processo fermentativo ele teve sucesso. O teor de etanol ele foi consideravelmente bom, ele estava dentro dos padrões exigidos pela legislação, então ele realmente foi, o alecrim do campo, ele realmente foi eficiente nesse processo fermentativo, fornecendo outros nutrientes, além do nitrogênio, necessário para a fermentação. Como conclusão, tem-se que o alecrim ele pode ser sim utilizado na produção do hidromel como um suplemento fermentativo e talvez seja necessário outros estudos, onde seja aplicado outras concentrações de alecrim do campo, bem como seja avaliado outros compostos, não apenas o nitrogênio, mas também os compostos como os minerais, que podem ser liberados por esse suplemento e podem estar influenciando e beneficiando o processo fermentativo. Bom, eu gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa, a CAPES e a CNPq.